Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Tributário aqui em nosso canal no YouTube, nas redes sociais e agora também em podcast. Acesse o seu aplicativo de podcast favorito, porque agora você vai poder me ouvir em qualquer lugar que você estiver. Lá em nosso site juliocerosantiago.com.br você pode também clicar em um botão que te remete direto ao nosso podcast. Antes de iniciar o assunto de hoje, que é a Reforma Tributária episódio 3, eu quero te falar que já está disponível nas principais livrarias o meu livro Solidariedade: Como Legitimar a Tributação. O livro é fruto de minha tese de doutorado na UERJ e teve coquetel de lançamento recentemente. Eu vou deixar o link aqui embaixo para caso você tenha interesse de conhecer a obra. Por isso também eu atrasei um pouco a aula de hoje, porque eu estava envolvido nos preparativos do evento, que contou com a presença de bastante gente, o que me deixou muito feliz. Em breve eu vou divulgar no YouTube umas imagens que eu gravei lá no dia com amigos. Então vamos para o assunto de hoje. Na nossa aula, na nossa última conversa sobre reforma tributária, eu falei sobre 3 argumentos que são sempre mencionados quando o assunto é reforma tributária. Se você não assistiu ainda, dá uma parada aqui nesse vídeo, vai lá assistir e depois volta aqui. O que eu falei? Eu falei do argumento da necessidade da própria reforma e falei do argumento da simplificação. Agora eu quero tratar do terceiro argumento, o argumento da superação de conflitos. E o que eu quero dizer com isso? Esse último argumento decorre um pouco do anterior, de querer simplificar o complexo. E é como se a complexidade fosse causa do conflito e por isso precisamos superá-lo. E como vamos superá-lo? Como vamos superar o conflito? Com simplificação, dirão alguns. Mas o que é o conflito? Essa necessidade de superação dos conflitos, ela é irreal. Os conflitos existem e sempre existirão porque eles impulsionam a ação para o futuro. O problema não é o conflito em si, mas a forma como interagimos com ele. A depender da forma de envolvimento, acarretaremos novos conflitos suportáveis ou conflitos muito gravosos para a sociedade e de difícil interação. Não se pode confundir o conflito em si com o modo como se lida com ele. O conflito, e aí para citar o filósofo alemão Georg Simmel, é uma forma de associação humana em que as pessoas são colocadas em contato entre si e por meio do qual se pode alcançar a união. Ou seja, o conflito une as pessoas, ele não é necessariamente o término das relações sociais, mas sim o seu início. O conflito obriga as pessoas a interagirem. E aqui eu não estou falando de forma violenta de expressão do conflito, ou seja, de fazer guerra. A guerra é um meio de interagir com o conflito muito prejudicial à humanidade. Ela ocorre quando a humanidade chega ao máximo da irracionalidade, quando a humanidade perde suas referências. Levamos anos para passar da era clássica com a mitologia e sabedoria, filosofia, para a Idade Média da religião e depois para o século XIX e XX com as ideologias. No século XXI tudo muda muito rápido. Estamos sempre querendo reformar alguma coisa, ainda que sem muita reflexão. As 2 guerras mundiais e as guerras contemporâneas mostraram quanto sofrimento elas causam. Resolver os problemas por meio da violência é uma situação extrema. Não deveria existir. Mas o problema não é o conflito, como eu disse, mas sim como vamos interagir com ele. O problema no argumento do conflito, no debate de reforma tributária, é considerar a necessidade de superá-lo. E para superar um conflito que pressupõe ideias opostas, precisaríamos eliminar a ideia conflituosa. Grupos discordantes precisam ser superados. A rivalidade passa a ser uma constante. Pensar em eliminar o conflito é pensar em manter um ambiente de competição
em que somente uma ideia pode vencer. O outro ou os outros são perdedores na medida em que se elege o vencedor. Pensar em superação de conflito é pensar em simplificação como solução. E sobre simplificação, nós falamos no episódio 2. É transformar o múltiplo em uno, mas sem preservar a multiplicidade, mas eliminar tudo que é diferente. Como se o uno e o múltiplo não pudessem conviver. Mas como superar um conflito entre contribuintes e União Federal, entre União Federal, os Estados-membros e município, entre os próprios Estados-membros e entre os próprios municípios? Será que a criação de um imposto único vai superar o conflito? Se o conflito é inerente ao convívio, não precisamos superá-lo. Precisamos interagir com ele. O próprio termo guerra fiscal, para se referir aí ao conflito interfederativo, por exemplo, é inapropriado. A guerra tem em seu âmago a própria violência. Não é o que ocorre nos conflitos de competência em que Estados, membros, desejam trazer melhorias econômicas e sociais para o âmbito espacial, para o seu povo. Mas não quero ainda entrar nesses assuntos específicos do direito tributário. Vamos entrar nisso nos próximos episódios. O que eu quero e queria que você refletisse é se o argumento do conflito em todos esses debates sobre reforma está sendo bem colocado. Para sintetizar essa parte introdutória que vimos junto com os 2 episódios anteriores, eu quero que você reflita sobre esses 3 argumentos. O argumento da necessidade da reforma em nível constitucional, o argumento da simplificação como forma de superação do complexo e o argumento da superação do conflito. Será que esses argumentos não estão desviando o foco do que é a realidade? Vou ficar por aqui. Nos próximos debates vamos ingressar mais a fundo na reforma que está no Congresso e, sempre que possível, nas reformas tributárias correlatas. Não se esquece de deixar sua opinião nos comentários, seguir nosso canal no YouTube, nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso Facebook e ouvir nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.